Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que alegria ter você aqui para mais um estudo bíblico no nosso café, oração e devocional. E hoje o tema do nosso estudo é quando Deus fala, quando menos esperamos. Existem momentos em nossa caminhada em que parece que Deus está em silêncio. A gente ora, busca, chora e não entende o porquê das coisas. Mas é justamente nesses momentos que o Senhor fala de maneiras que nós nem imaginamos. E para entender isso, vamos olhar para uma história que reflete o amor e a atenção de Deus, até nos lugares mais improváveis. A história de Agar. Vamos ler Gênesis capítulo 16, dos versos 1 até o verso 6. Diz assim: Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abrão: Meu erro seja sobre ti, e eu dei minha serva em teu seio. E quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos, mas o Senhor julgue entre mim e ti. Verso 6. Mas Abrão disse a Sarai: Eis que tua serva está em tua mão. Faze a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. Nessa época, o anjo do Senhor havia aparecido para Abrão e falado para ele que ele seria pai de nações. E a esposa dele, Sarai, uma senhora já de idade, ela não acreditou muito na história. Como eu, uma senhora de idade, vou engravidar. Então ela pegou sua serva Agar e deu para Abrão dormir com ela. E com isso ela engravidou. Na gravidez, Sara e Agar começaram a ter rivalidades. E então elas brigaram e Agar fugiu. E é ali no deserto que Agar se sente sozinha e abandonada por todos e até por Deus. Mas é exatamente nesse cenário de solidão, de esquecimento, que Deus se manifesta. Gênesis 16, do 7 ao 9. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste? E para onde vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta à tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. E olha que lindo, né? O Senhor não esperou Agar voltar. O texto diz: e o Senhor a achou. Quando parece que ninguém nos vê, o Senhor nos acha. E Ele não apenas a achou, Ele falou com ela: Agar, de onde vens e para onde vais? Essa pergunta revela algo profundo. Deus sempre fala com propósito. Ele nos faz refletir sobre onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Gênesis 16, do 10 ao 13.
E o anjo do Senhor lhe disse: eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: eis que tu estás com filho e gerarás um filho e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele. E ele habitará na presença de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor com que ela falava: tu és Deus que me vê. Pois ela disse: não olhei eu também para aquele que me vê? É nesse momento que ela entende: Deus nunca esteve ausente. Deus fala quando menos esperamos, mas nunca quando Ele está distante. Ele sempre esteve ali. Ele apenas esperava o momento certo para nos encontrar. Às vezes Deus fala no meio do deserto, através de uma palavra, de uma canção, de uma pessoa, ou até no silêncio. O segredo é ter o coração sensível para perceber. Deus fala quando menos esperamos, através de situações difíceis. O deserto de Agar foi o local onde ela ouviu a voz de Deus, através de pessoas. Quantas vezes o Senhor usa pessoas simples para nos lembrar de promessas antigas? Através da palavra, a Bíblia continua sendo o principal canal de voz do Senhor. Através do Espírito Santo, Ele testifica dentro de nós o que é certo e o que nós precisamos entender. E o mais lindo é que mesmo quando não conseguimos ver, quando não conseguimos entender, nós sabemos que o Senhor está ali, nos olhando. O Senhor está ali perto de nós, cuidando de cada detalhe. Vamos orar comigo? Senhor, Pai amado, obrigado porque o Senhor fala até quando achamos que o Senhor está em silêncio. Assim como o Senhor achou Agar no deserto, ache também o nosso coração quando ele se sentir perdido. Ó Pai, nos ensina a ouvir a Tua voz nas situações simples e nas inesperadas. Ó Senhor, que mesmo sem entender tudo, possamos confiar que o Senhor está agindo, podemos confiar que o Senhor está do nosso lado e que possamos sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que estudo maravilhoso, não é mesmo? Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa saber que ele ou ela não está sozinho, para essa pessoa saber que o Senhor está do lado dela. E já escreve aqui nos comentários: Deus fala comigo até no silêncio. E não se esqueça, o Senhor fala quando você menos esperar, mas no tempo certo. Obrigado por você ter ficado até aqui, que o Senhor te abençoe. E a gente se vê no nosso próximo Café, Oração e Devocional. Fiquem com o Senhor.